Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Barbosa, sou cofundador da Fincat, e dentro da Fincat a gente tem o Bate-Papo com Fintechs. Já passamos de 100 episódios com, toda vez, convidados muito especiais, especialistas nesse meio de finanças, tecnologia e inovação. E hoje a gente está muito feliz aqui de estar recebendo o Fred Amaral, ele que é founder do Lerian, uma solução que apareceu recentemente e já tem trazido bastante coisa bacana para a gente discutir aqui ao longo do episódio, mas não é meu papel ficar dando spoilers aqui, né? Com certeza deixar para o convidado. Então, Fred, primeiramente, muito obrigado mais uma vez por estar participando aqui conosco. É um prazer enorme estar conversando aqui com você. E eu queria pedir para você se apresentar inicialmente para o pessoal de casa, antes da gente falar especificamente do Lerian. Fala, Vitor, tudo bem? Prazerzaço, prazer pelo convite. Vamos lá, por onde eu começo? Meu nome é Fred, eu venho de uma carreira bem sui generis. Eu brinco que eu nasci em tech, porque, enfim, comecei a programar desde pequenininho, mas eu fui ludibriado, digamos assim, para o mercado financeiro, quando eu tinha ali por volta dos meus 18, 19 anos. E aí eu fui para o mercado financeiro, mais especificamente em investment banking, e passei quase 10 anos trabalhando em bancos de investimento na área específica de assessoria, né, de investment banking, efetivamente, fazendo M&A, IPO, follow-on, mercado de dívida para diversos setores. E aí, Vitor, mais nos meus últimos anos, eu comecei a fazer cobertura. Você vai crescendo na carreira lá dentro do banco, né? Então você começa no time de execução e aí você vai depois começando a fazer cobertura de setores específicos. E aí eu comecei a fazer cobertura de dois setores que são relativamente grandes, mas que, enfim, trouxeram muita bagagem aqui para mim, para os meus dias de hoje. Então, mercado de instituições financeiras, né, que a gente chama de Financial Institutions Group, ou FIG, e o mercado de tecnologia, mídia e telecom, mas mais o lado de tecnologia por conta do meu conhecimento, enfim, prévio, né? Eu saí do BTG Pactual, que foi onde eu passei a maior parte da minha carreira em mercado financeiro. Eu saí em 2016, e aí eu fui para vertical. Eu já queria ir voltar para a tecnologia de fato, mas enfim, eu estava muito longe de tecnologia há 10 anos já, então não dava para eu poder voltar no código, para eu poder voltar em produto. Então eu voltei para áreas de negócio, em empresas de tecnologia. Passei um tempo na vertical de logística da Movile, que se chamava LBS. Depois eu fui para o Uber, e aí no Uber eu acho que essa vida de empreendedor começou. Eu tive uma ideia de construir um business de Banking as a Service lá na verdade, eu queria ter um parceiro de Banking as a Service enquanto eu estava no Uber. Não consegui, por N motivos, muito porque faltava ainda esse mercado de banking fintech aqui no Brasil. E aí eu tive a ideia de construir um business de Banking as a Service, tentei captar, e aí, enfim, tem um monte de história que, se você já viu esses vídeos que eu faço, tem um monte de história sobre isso que a gente pode falar aqui, mas tentei captar, não consegui captar, acabei tentando intraempreender em diversas empresas. A Conductor me achou por meio de uma introdução de um amigo, e deu certo de montar o que viria a ser a DOC lá dentro da Conductor. Passei 4 ou 5 anos lá, saí em 2022 e agora em 2024, início do ano passado, eu juntei o mesmo time que no final meio que montou a DOC comigo lá em 2017, 18, juntei de novo em 2024 para a gente poder, eu brinco que é sofrer de novo, né, como empreendedor, porque a gente, ô vidinha, né, a gente sofre, mas gosta, né? E aí eu montei a Lerian, Vitor, em 2024, que é um business, eu brinco que é a continuação da jornada de DOC, né? Então a DOC ajudava muito no início da jornada das fintechs, agora a gente pega as fintechs num momento um pouquinho adiante na jornada, quando elas já estão reguladas, oferecendo ainda infraestrutura, mais especificamente o que a gente chama de core bancário, que é esse sistema operacional
que toda fintech, toda instituição financeira precisa para poder se plugar e fazer plugar no sistema financeiro e fazer todos os registros transacionais. Mas assim, para eu também não monopolizar o que era para ser um bate-papo, eu vou parar por aqui, aí eu estou aqui à disposição para você poder ir dando duplo clique onde você achar necessário. Boa, já fui anotando um monte de coisa para dar esse duplo clique, né? Primeira coisa, até uma pergunta mais provocadora, né? Você falou, pô, desde os seus 18 anos, ou sei lá, se interessando em tecnologia, e hoje a gente vive nesse mundo que totalmente tech, ainda mais esse meio de fintechs, startups, como você falou, passagens no próprio Uber, tudo. Quando você tinha seus 18 anos, você já tinha uma visão do que seria esse mundo que é hoje? Você imaginaria que seria mais do que é, ou foi um avanço tão grande que nem naquela época você imaginaria que a gente estaria nesse cenário que praticamente eu digo que é impossível viver sem esse cara aqui, né? Você vai para a rua, você fala, pô, não consigo fazer um Pix sem ele, não consigo mostrar minha carteira de motorista para o policial se eu só uso o aplicativo do Detran. Então, um exercício bem difícil, né? Mas qual que era a sua visão lá atrás e o que você vê hoje? Putz, cara, você fez uma... Eu Cara, falei que era provocadora, né? Porque eu gosto de fazer essa pergunta para o bem. pessoal. Essa pergunta é muito boa, cara. Eu tô aqui na minha casa em São Paulo e eu tô com dois amigos meus aqui da Lerian também aqui em casa. E, cara, a gente, antes de entrar no podcast aqui agora com você, a gente estava discutindo um pouco sobre, para variar, né? IA, tecnologia, e o que vai ser. E aí, um dos meus colegas aqui vem com essa discussão, poxa, será que faz sentido o Júnior aqui, Júnior acolá? E a minha reflexão, cara, a única coisa que eu pensei, Vitor, são nas minhas filhas, porque assim, eu não sei se há 10 anos atrás a gente, como pai, óbvio, né? Enfim, eu não era pai há 10 anos atrás, mas vendo meu pai, minha mãe, eles sabiam me indicar uma rota, eles sabiam sugerir alguma coisa, cara. Eu tenho duas filhas pequenininhas, uma de 5, uma de 3, e eu não tenho a mais vaga noção de como prepará-las para o mundo de hoje. Puta, eu fiz uma digressão aqui, eu divaguei pra caramba para poder te responder de maneira Mas pragmática. eu gostei bastante disso, porque, olha só, né? Quando o pessoal é mais de tecnologia, eu gosto de fazer uma pergunta parecida com essa, porque dentro aqui do podcast, a gente, como eu falei no comecinho, a gente está chegando em 100 episódios. A gente começou em 2021 e mudou tudo praticamente. Na época nem falava em Pix, estava começando a falar no Drex, mas, pô, agora hoje a gente já vê que é um cenário. E daqui 2 meses já mudou mais ainda. Então, não sei se é só uma sensação minha aqui na Finquete, ou também você compartilha com isso, que a tecnologia ela sempre acompanhou a humanidade, né? Mas com essa associação dela, com essa questão de IA em vários segmentos, com certeza não é falar da boca para fora, que ficou uma coisa muito exponencial, e vai bem nisso que você falou, né? Eu não consigo falar para uma criança se daqui 1, 2, 3, 5 anos o que ela deve fazer, o que vai acontecer, o que ela vai usar, ficou totalmente disruptivo, né? Cara, eu tava fazendo a reflexão aqui, né, do tipo, médico, advogado. Filho, eu quero te sugerir ser advogado, eu quero te sugerir ser médico, Cara, eu não sei mais o que são as profissões do futuro, entendeu? A única coisa que eu sei, que eu acho, que aí é uma reflexão que eu faço quando eu tô sozinho, é que o quão mais generalista você for, pelo menos no início da sua carreira, na verdade, falando isso, não sei nem se é verdade, né? Mas talvez seja melhor. E aí você ir aprofundando à medida que que é meio que o contrário da vida de hoje em dia, né? A vida de hoje em dia, você entra muito específico e você vai se generalizando. Eu acho que hoje, você começar mais generalista e à medida que você for caminhando, você ficar mais especialista, talvez seja um bom caminho. Mas, enfim, eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que
definitivamente, quando eu tinha 18, 19 anos, eu não tinha absoluta noção de onde nós estaríamos hoje. E quem mais, hoje em dia, quem estiver escutando, vendo a gente, eu não sei se vocês têm esse feeling, pessoal, e você também, Vitor, mas quem tá mais com a LLM na mão, cara, mesmo que o Google não fale que o Gemini foi atualizado, porque continua lá Gemini 2.5 Pro, de um dia para o outro, de uma hora para outra, você sente que alguma coisa mudou. Ontem eu estava num grupinho desses de, enfim, CTO, CEO, e aí um amigo meu chegou e falou, cara, vocês perceberam que hoje, depois das 6, 7 horas, o Gemini mudou? E eu já tinha pensado nisso, mas eu não verbalizei, e realmente mudou num nível, cara, que ele tá muito mais preciso, e a gente, enfim, tá falando hoje, dia 26 de agosto, tô falando de dia 25, e se você estiver ouvindo isso e você tava com a LLM na mão, perceba que isso é realidade, cara. Então, assim, eu não sei realmente, não sei, eu não sei te responder, cara, desculpa aí pelo palavrão, mas tá foda viver nesse mundo de hoje com essas incertezas, entendeu? Super complexo, e aí acho que entrando cada vez mais nessa conexão com as fintechs, né? Até gostei do que você falou, né? Num primeiro momento lá com o DOC e tudo, um grupo de fintechs, hoje as fintechs reguladas. E aí vem o segundo ponto, né? Quando você fala de fintechs reguladas, qual é o papel hoje de um banco central? Como que você vê a atuação dele para literalmente preparar, inclusive, essas fintechs que são ou já clientes de vocês ou potenciais clientes, né? Ótima pergunta. Vamos lá, eu acho que virou meio que clichê dizer sobre o quão profícuo realmente, né, é o Banco Central do Brasil, né? Eu acho que, enfim, desde 2002, na verdade antes mesmo, né, nas crises de 97, 98, o papel do Banco Central, antes mesmo disso, na década de 80, com todo o avanço de tesouro e etc. Mas eu acho que com 2002 a gente chancela que efetivamente o Banco Central, né, tem um papel fundamental e de extrema qualidade, e agora com 2020, assim, exponencializou isso com o Pix, né? Então, 2013 com a Lei 12865 também, o papel das fintechs, enfim, instituições de pagamento, instituidores de arranjo de pagamento e etc. Então, vamos lá, para eu poder ser pragmático e responder essa pergunta sua. Eu acho que a gente tem uma... Para eu não cair na vala comum de ficar elogiando o Banco Central, eu gosto de responder essa pergunta quando ela me é feita, é, dizendo sim que tem um papel fundamental, extremamente positivo, mas tem falhas que, na minha visão, são falhas importantes. Eu acho que o Banco Central ele está muito no papel de regulador, ele desceu um degrau especificamente quando ele começou a falar de Pix, se tornando uma IAP, né, um instituidor de arranjo de pagamento, no caso o arranjo de pagamento do Pix, e quando ele desceu esse degrau, ele está numa dicotomia de eu não sei se eu sou arranjo ou se eu sou regulador. E aí eu acho que a gente precisa solidificar a visão de que o Banco Central ele deveria, então, no contexto do Pix, e aí, enfim, vem Drex e vem Open Finance e tantos outros, se ele quer efetivamente oferecer infraestrutura e ter a mão pesada que ele tem sobre as questões de competição nesses três mercados, ele deveria descer um degrau e agir também como um participante nesses três, digamos assim, nessas três grandes iniciativas, e aí mais especificamente no Pix, eu acho que ele deveria colocar algumas salvaguardas ali, principalmente relacionada a risco, compliance e fraude de maneira geral. Então, eu venho falando isso há algum tempo, a gente pode entrar um pouco mais nesse ponto, mas especificamente com relação às fintechs e a regulação e trazer essas fintechs para o mercado, assim, sinceramente, eu acho que o mercado, o Banco Central, ele tem que tirar nota 100, nota 10, frente a qualquer outro mercado, porque, sinceramente, o que a gente viu de boom, tanto em fintech de payments quanto em fintech de banking, só foi possível por conta desse arcabouço regulatório que foi criado pelo Banco Central com extrema maestria. Excelente, compartilho dessa mesma visão. Acho que até para o Banco Central tá esse momento dele saber se posicionar, até onde ele quer ir, o que ele quer fazer.
porque até para ele é tudo muito novo, né? E o que a gente estava falando no começo de tecnologia, tudo, tenho certeza que tanto o atual presidente quanto os anteriores não imaginariam tudo isso que aconteceu em tão pouco espaço de tempo, né? E já olhando também bastante a solução da Lerian, eu gosto bastante de uma frase que tem no site de vocês, logo na home, que fala: junte-se a nós para escrever a nova história da tecnologia financeira. Então, a partir dessa frase, eu queria que você explicasse justamente como que é o papel de vocês em conexão com as fintechs, de escrever essa nova história que a gente está falando, já está meio que introduzindo ela aqui, né? Essa pergunta sua pode ser respondida de diversas maneiras. Eu acho que tem um olhar do fundador, né, que é um olhar meio maluco, megalomaníaco, obsessivo, e que estuda sobre trocas e tem, assim, falando de mim, né, na terceira pessoa, esse fundador, ele tem incutido nele de que do ponto de vista microeconômico, não faz sentido a gente participar de uma sociedade em que trocas têm valores e custos transacionais tão altos atrelados. E aí é óbvio, pessoal, assim, quando vocês olham para a Lerian e entendem um pouco dessa minha cabeça, vocês começam a entender os porquês de a gente ter tomado alguns caminhos, né? E a mesma coisa com a DOC, né? Na DOC é a mesma coisa, tipo, quando você olha a DOC, a maneira como a gente criou a DOC, o jeito de a gente entregar, não, 100% do intercâmbio é seu, fintech, porque a gente não quer que você veja a gente como um intermediário. Aí, óbvio que, enfim, isso no mercado hoje mudou muito e etc. Eu acho que tudo isso vem dessa visão minha, que quando eu coloco na cabeça no travesseiro, eu acho que do ponto de vista de endowment pessoal, custos transacionais atrelados a trocas financeiras, makes no fucking sense, entendeu? Agora, quando a gente entra pro lado business, porque querendo ou não, a gente vive numa sociedade capitalista e eu tenho investidores para a gente poder devolver dinheiro, eu preciso cobrar de algum jeito. E aí, eu acho que a gente conseguiu, de maneira modéstia à parte, muito inteligente, unir os dois mundos, que é essa visão de um ledger open source, que é integrável entre instituições, que é capaz de, enfim, fazer com que fintechs que estejam começando agora não tenham um framework de custos atrelado ao seu framework de receita, toda aquela questão de a gente não cobrar conta ativa, conta inativa e FII de autorização, mas ao mesmo tempo entregando valor do lado, enfim, das mensagerias que compõem um core bancário, né? E por elas a gente cobrando, né? Então, enfim, Vitor, eu não sei se eu te respondi bem, mas eu acho que o grande papel, seja de quando a gente fundou a DOC, seja aqui na Lerian, que é essa nossa empreitada desse time novo, é fomentar um turmoil, fomentar um fazer barulho, fomentar um nível de competição, um nível de excelência operacional que, enfim, não existia antes em fintechs. E é isso que a gente quer, é isso que a gente quer ser parte. Então, o lado de vamos trazer junto, vem para nós, é porque, sinceramente, e de novo, modéstia à parte, eu não vejo nenhuma empresa que ouve tanto e incorpora tanto dentro de si as opiniões dos seus clientes e da comunidade em geral. Muito bom. E nesse processo todo, Fred, eu também queria ouvir um pouquinho de você a importância da questão do time, né? Você falou, pô, na hora que você foi fundar a Lerian, você falou, pô, vou aproveitar o pessoal que eu já te conhecia, da época da DOC, uma mesma base. Porque ao mesmo tempo a gente fala muitas vezes tecnologia, 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 mas a gente sabe a importância de pessoas. E a gente ouve muito por aí, pô, dificuldade de recrutar, quem recrutar. Queria ouvir um pouquinho justamente nesse processo que você passou, como que foi essa busca, essa importância de falar, pô, vou trazer essas pessoas de confiança para esse novo projeto, entrar de novo num barco e seguir mais uma vez esse amplo oceano que a gente tem pela frente?
Eu acho que se você é um empreendedor de segunda viagem, terceira viagem, eu acho que é natural você juntar aquelas pessoas que já participaram com você em outras empreitadas e já sabe dos altos e baixos da vida pessoal de cada um, já sabe, você já sabe o tique nervoso, entendeu? Dela ou dele ali. Quando tá tremendo o olhinho ali, você já sabe que a ansiedade tá tal. Então, assim, eu acho que é natural a gente trazer essas pessoas. Óbvio, né? O que a gente quis é, obviamente, trazer não somente as pessoas que a gente confia, mas que também tem uma capacidade técnica, uma excelência técnica fenomenal. Só que agora, com 1 ano de empresa, eu também faço uma outra reflexão aqui, viu, Vitor, que eu acho que é legal para quem está nos ouvindo. Também é bom você colocar carne fresca dentro de casa, entendeu? Para você evitar os vícios do passado. Então, eu acho que essa primeira pernada nossa, nesse primeiro ano aqui de história, 1 ano e meio de história, você tem um time que já era coeso naturalmente, porque está há 7, 8 anos trabalhando junto e etc. Óbvio que deu uma velocidade para a gente fenomenal, estupenda. Mas agora a gente precisa colocar sangue novo e todo mundo acha que é buchitagem aquele assunto de, vamos trazer diversidade para poder pensar diferente e construir produto de uma maneira diferente. Seja diversidade social, seja diversidade étnica, enfim, seja qual for, entendeu? É importante. E querendo ou não, à medida que esse grupo está há 7, 8 anos trabalhando juntos, independente das diversidades sociais que estão por trás, a gente já não é mais diverso tecnicamente, né? A gente já sabe como que o outro pensa. Então é importante trazer gente nova, trazer carne fresca aqui para dentro do time. Provavelmente depois, enfim, eu vou receber uma bronca por estar chamando de carne fresca, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então é bom, é importante, e a gente está nesse momento agora, né? Então, óbvio, a gente vai continuar buscando as pessoas que trabalharam conosco no passado, mas, enfim, até fazendo um pouco do jabá aqui, viu, Vitor? Se você que está ouvindo aí tem interesse em trabalhar numa empresa tão legal quanto a nossa, independente do que você for, a gente arranja uma posição aqui para dentro, porque tem posição para tudo quanto é jeito, entendeu? Olha só, oportunidade aí para o pessoal, e acho que mais uma vez, como muitas coisas na vida, o que compensa é o equilíbrio, né? Aproveitar um pouco do pessoal que já tem confiança, tudo, e essa carne nova também para trazer novas visões, tá um pouco out of the box, né? A expressão comum, né? Assim, por exemplo, eu falo isso muito com o nosso CTO, né, que é o Jeff, que é, enfim, um puta de um amigo. Mas depois de tantos anos trabalhando juntos, quando eu tenho uma ideia e eu chego para ele, eu já sei qual que é a reação dele, entendeu? Então, vamos colocar um temperinho novo aqui, entendeu? Ali e acolá. E aí, enfim, eu fico brigando com ele o dia inteiro, né? Que eu trago umas ideias e falo, puta que pariu, cara, mais uma, entendeu? Eu já sei. Aí eu já fico criando um jeito de fazer ele querer fazer sem eu ter falado. E aí, cara, é uma bosta isso, entendeu? E eu queria aproveitar, Fred, para a gente aproveitar e tudo que você comentou no comecinho, né, na questão de captação de recursos, né? Você falou, lá atrás, na época do Uber, estava com um projeto, Banking as a Service, também um de não. O pessoal, inclusive, pode acompanhar alguns vídeos, como você comentou. E quando a gente está falando aqui com e para fintechs, é um assunto que sempre é pertinente, desde um pré-seed até o Series A, B, C, D para frente, é um assunto que chama atenção, né? Então, nessa sua jornada toda, tanto com o Doc, Lerian, antes mesmo, o que você aprendeu, o que você ainda não entendeu sobre esse universo de captação de recursos para os nossos projetos? Pergunta muito boa, porque embora eu fale que eu sou um empreendedor, né? Definitivamente sou um empreendedor de segunda viagem aqui, né? A minha primeira, eu não tive tanto sucesso, né? No sentido de captar recursos, porque tentei muito, Vitor. Voltei de uma viagem que eu tinha feito com o crachá do Uber, com a ideia de fazer um business de banking as a service e com toda a oportunidade que tinha aqui no Brasil de criar um business de banking as a service, e não tinha ainda ninguém com essa visão.
Mas aí eu acho que algumas reflexões aqui são interessantes. Vamos lá. Um business de fintech é uma coisa, um business de infraestrutura de fintech é outra. E um business de infraestrutura de fintech, até mesmo por ser um business de infraestrutura, exige uma pernada do ponto de vista de investimento, que ela é maior do que, enfim, as rodadas de fintech. Isso é positivo ou negativo? Galera, não é esse o ponto. O ponto aqui é o seguinte: hoje, com o advento de Banking as a Service, com o advento de subadquirentes, com o advento de program managers, enfim, você efetivamente consegue começar uma fintech, principalmente que tem ali um apelo de nicho, que efetivamente consegue entregar valor ao redor do mundo da fintech, né, e não no business de movimentação de dinheiro em si. Você consegue criar um business e ir navegando mares menos hostis, captando com anjo. Aí depois você capta um pre-seed pequenininho ali de $200 mil, $300 mil para você dar mais uma pernada. E aí você dá mais uma pernada, e aí você dá mais uma pernada. Um business de infra, seja como aquele que eu tive a ideia de base que virou a DOC, seja o nosso agora, não tem como. A gente precisa pegar um tamanho maior, porque eu falo muito isso para o nosso time, né? A gente não pode se dar o luxo de entregar um MVP para o cliente. Porque se o MVP não tem todas as funcionalidades que deveria ter, número um, eu não tenho cliente. E se o MVP tem algum problema que é característico de um MVP, eu posso até ter cliente, mas o cliente não deixa de ser meu cliente no dia seguinte. Então, as nossas pernadas, elas são pernadas maiores, elas efetivamente têm que ter um nível de segurança, um nível de maturidade de código, um nível de maturidade de teste que é maior do que, enfim, geralmente quando você está no mercado clássico B2C, B2B para fintechs, né? E isso exige mercado de capitais, né? Então, isso exige capital financeiro vindo de terceiros. Na DOC eu tive a felicidade, então, de ter o River junto com a Conductor fazendo esse funding, depois que eu não consegui captar. Aqui na Lerian, aí já como um empreendedor de segunda viagem, eu acho que facilitou bastante, né, o processo, tendo um track record. Mesmo assim, foi bastante difícil. Mas a gente conseguiu fazer uma primeira captação de $3,5 milhões. Novidades estão aí por sair de um segundo deal. Então, assim, o que eu posso dizer para você, fintech, que está num nicho entregando serviço de movimentação, mais acessórios para um determinado tipo de cliente B2C, B2B? É importante o mercado de VC? Eu acho que é importante o mercado de VC, mas você não precisa tomar a rota que eu tomei aqui, seja na DOC, seja na Lerian, de fazer um mercado, de seguir um VC track desde o início. Você pode fazer as coisas com mais parcimônia e testar mais. A gente é um pouco mais louco e já tem que ter a ideia mais sedimentada na cabeça e enfim, ter um pouco mais ali de capital, um pocão a mais para poder dar as nossas primeiras pernadas. São dois business completamente diferentes, são dois mercados de VC bastante diferentes, são dois speeches completamente diferentes. Aproveita tudo que a gente construiu de tecnologia e os principais atores do mercado de infraestrutura nos últimos 7, 8 anos para você poder começar pequeno e testar bem antes de você efetivamente colocar o pé no acelerador. Olha, uma verdadeira aula, viu? Vale a pena o pessoal voltar ao vídeo, assistir de novo, porque acho que você fez um raciocínio muito válido. E antes da gente partir para o finalzinho aqui da nossa conversa, Fred, uma das partes mais importantes que eu falo, a partir de agora, muitas fintechs têm interesse em fazer esse bate-papo com o Fred, com a Lerian. Ou já sou regulado, já sei que a solução de alguma forma pode me atender, ou em algum momento, de repente, algum projeto específico. Quais os próximos passos, como acessar vocês, quais os caminhos para seguir esse bate-papo com vocês? Olha, se você está em grupos de fintech, de tecnologia, provavelmente acha um Fred ali que eu devo estar lá, entendeu?
Mas, vamos lá, sendo sincero, pessoal, a melhor maneira hoje em dia de você procurar qualquer pessoa é LinkedIn, né? Do ponto de vista profissional. Então, poxa, sinta-se à vontade, me adiciona lá, me manda mensagem. Pode mandar mensagem também para a Mari, que é minha sócia aqui, e ela cuida do lado business, né? E eu fico mais do lado produto e engenharia. Enfim, a gente está super disponível, o que a gente puder te ajudar. Eu acho que uma das grandes, de novo, falando de nós na terceira, mas realmente é legal falar isso, que eu acho que é uma questão cultural nossa, Vitor. A gente gosta muito de sentar a bunda na cadeira e estudar muito para poder conseguir chegar para o nosso cliente e ajudar ele a construir o negócio dele da melhor forma possível. Se você já passou por nós no passado, assim, você reflita, porque provavelmente você percebeu essa questão cultural no nosso time, vem muito de mim, né? Eu brinco que quando eu me aposentar, eu quero fazer duas coisas. Eu quero fazer um KDE, um Gnome diferente para o Linux, porque eu não suporto os dois. E segunda coisa que eu quero fazer, eu quero ser professor, entendeu? Então, é assim que a gente e independente se você sabe que a gente pode te ajudar, se você não sabe que a gente pode ajudar, se você não tem ideia de como que a gente faz as coisas, fala com a gente que a gente adora, enfim, bater papo e eu brinco que dá consultoria de graça, entendeu? Sensacional. É o melhor jeito de trazer o cliente para É uma dentro. atração que não tem outra igual, né? E menção honrosa, inclusive, para a Mari, que já participou aqui, um dos primeiros bate-papos com a gente. Legal. Ela nem existia na época, ela estava em outra solução. Então, muito bom, outra grande profissional aí no guarda-chuva da Lerian. Muito bom, Fred. Acho que fica uma aula completa nessa missão, professor. Inclusive, você tem total dom e vocação. Eu, pelo menos aqui acompanhando, achei o episódio muito bacana. E até pegando aquele gancho do comecinho que a gente falou, né? Pô, a gente sabe nem o que vai acontecer em termos de tecnologia financeira daqui a um mês, um ano. A gente, inclusive, então fica de portas abertas para ir atualizando. Então, você trazer novidades, ou você ou qualquer um dos colaboradores aí da Lerian para falar sobre as soluções de vocês, alguma novidade de mercado, porque realmente foi um bate-papo de muito valor, tanto para a gente, tenho certeza, para o pessoal que acompanha. Vitor, brigadão. Pessoal que está assistindo, poxa, de coração, obrigado pelo tempo. Dá um ping, entendeu? Enfim, faz uma fumaça aí que a gente vai ver de longe e vamos bater papo. E, Vitor, obrigado de novo. Olha, estou à disposição a hora que você quiser bater papo. Brigadão mesmo. A gente que agradece. E a gente não finaliza o episódio falando só para o pessoal curtir, compartilhar e se inscrever no canal, né? Mais do que isso, compartilhar esse conteúdo, né? Porque, como você falou, melhor coisa é uma consultoria gratuita e o Fred acabou de promover isso aqui para a gente. Então, brigadão mesmo, viu, Fred? Muito sucesso, mais sucesso aí na jornada de vocês e também contem com a gente. Obrigado, pessoal. Obrigadão, Vitor. Um abração. Tchau, tchau. Valeu, gente. Com isso, então, a gente encerra mais um episódio do Bate-Papo com Fintechs. Conheçam mais sobre a Lerian aí nas redes que o Fred deixou, no site dele, se conectem também pelo LinkedIn, que realmente vale a pena. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau.